Olha, se você não assistir meus vídeos, assista lá atrás os outros para você entender esse daqui. O qual está relatando acerca do ministério do apóstolo Paulo, que Cristo, concedeu esse ministério para Paulo, que é o ministério do Espírito, aonde lá em Gálatas, seu Gálatas 5, no seu versículo 16, você vê lá todo. Está escrito que aqueles que vivem no Espírito, eles vivem sem lei, porque aquele que anda no Espírito não há lei para aquele que anda no Espírito. Mas a lei para quem anda no ministério de Moisés. O ministério de Moisés, antes de Cristo vir para a terra, o ministério de Moisés já estava estabelecido, sobre Israel, sobre o povo. Então, quando Cristo ele veio falando, desfazendo da lei de Moisés, o povo ia de contra Jesus. Tanto que Jesus operou no sábado e eles, não se agradou porque Jesus estava, trabalhando no sábado. Que o sábado, pela lei, tinha que guardar. Então, no ministério de Moisés, ele estabelece as leis sobre as pessoas e as pessoas têm que obedecer à lei que é de Moisés. Mas o apóstolo Paulo, ele que Deus deu a revelação para ele trazer o ministério do Espírito, ele diz que todo aquele que obedece à lei está debaixo da maldição. Está escrito lá em Gálatas 3, no seu versículo 9, 10, 11, medite lá. Ele diz que Cristo se fez de maldição para nos resgatar da lei. Mas muitos não entendem por quê. Pega aquela passagem de Mateus que Jesus disse: eu não vim para abolir a lei, mas vim para abrogar, para cumprir. Jesus cumpriu com a lei, mas depois, na cruz do Calvário, ele disse: eis que um novo mandamento vos dou. Depois do sangue dele se derramar, então, o sangue dele que purifica agora as nossas vidas, não é mais a água. Batismo de arrependimento, não. Porque o sangue de Jesus já nos purificou de todos os nossos pecados. Mas as pessoas não entendem isso. Então tem que descer uma água física para arrependimento de pecados. É na lei, Eles fazem esse ato. Então o apóstolo Paulo, ele vem, falando acerca que nós temos que viver uma vida no Espírito e não na carne. Mas no ministério da lei de Moisés, você vive uma vida física, Porque os homens da terra, eles fazem com que você venha obedecer à lei, o qual você está sendo hipócrita e fariseu, porque ninguém obedeceu à lei. Só quem obedeceu à lei foi o Senhor Jesus Cristo. E está bem escrito que se você for para obedecer à lei, que você cumpra toda a lei. Mas, aí ele diz assim, porque umas leis foi abolida e outras não. Não. Toda a lei de Moisés foi abolida, a lei do dízimo, as leis dos sacrifícios, todas elas foram abolidas. Hoje você não deve mais ver debaixo de sacrifício, mas sim, Jesus Cristo, ele já fez o sacrifício perfeito por mim e por você. A única coisa que eu e você hoje tem que fazer é aprender a viver uma vida no Espírito, embaixo da graça, mas não embaixo mais da lei. Porque a lei, ela aprisiona as pessoas. Muitos estão aprisionados dentro do templo. E a lei traz uma vida carnal. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então todo mundo era pecador. Por isso que as pessoas se titulam pecador. Por causa da lei. Porque na lei você é pecador. Mas na graça, no Espírito, você não é pecador. Por quê? Porque Jesus Cristo já te purificou de todo o pecado. Você já está ressuscitado em Cristo Jesus. Você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo reconciliou já eu e você ao Pai. Hoje Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Então, o que é que eu vou fazer na velha aliança, na lei? Então, muitos não entendem. Porque os homens da terra, eles querem ganhar dinheiro, eles querem ter uma vida boa aqui na terra, em cima das pessoas que são leigas, que não estudam as escrituras, para poder abrir os olhos e o entendimento para toda a verdade. Porque na graça, no Espírito, no ministério de Paulo, você não precisa dar dízimo, você não precisa fazer sacrifício, você só precisa
é adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória. É você aprender como viver aqui na terra uma vida prazerosa, embaixo não da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, leia Romanos 6 todo e Cristo te esclarecerá toda a verdade. Leia também Gálatas, o livro de Gálatas, que vai esclarecer ao seu entendimento acerca da lei. Porque a lei não é para você mais colocar nada da lei sobre nossas vidas. Hoje você somos livres, temos liberdade em Cristo Jesus, para nós andarmos tranquilo, com a mente o quê? Tranquila, uma mente de paz, uma mente, aleluia, tranquilo em Cristo Jesus, o qual está escrito que o reino de Deus já está estabelecido sobre nós. O reino de Deus não é físico, o reino de Deus é espiritual, é paz, é alegria, não na carne, mas no espírito. Então, para você entender as coisas, você precisa entender, você precisa estudar o ministério do apóstolo Paulo. Porque se você for para o ministério de Pedro, para o ministério dos discípulos, você vai continuar vivendo uma vida debaixo da lei. Porque Pedro, mesmo depois da cruz, Pedro ainda estava resistindo ao Espírito Santo. Você vê lá a história de Atos, Pedro estava circuncidando, então você tem que circuncidar, então o pastor tem que circuncidar você, porque Pedro ainda estava nesse ato. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Pedro, Paulo repreendeu Pedro, porque falou: como é que tu, Pedro, está ensinando os gentios a andar de uma forma que você não anda? Então, você tem que entender, é o ministério de Paulo que ele trouxe para a gente que somos gentio. A gente não somos da lei de Moisés. A lei que Deus deu foi para o povo de Moisés, foi para Israel, não foi para a nossa geração. E a lei já foi abolida, que a lei é o véu de Moisés que está sobre a face das pessoas que está praticando, o qual está lá escrito em 2 Coríntios, no seu capítulo 3, no seu versículo 14, 15. Leia lá todo e Cristo vai te esclarecer toda a verdade. Que eu e você hoje tem que rejeitar esse ministério aí, o qual os pastores têm plantado dentro dos templos para enganar as pessoas. As pessoas vivem uma vida física, as pessoas vivem uma vida carnal, aonde os espíritos das trevas enganam. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e ministro da verdade. E às vezes as pessoas estão lá dentro do templo participando de muitas coisas, o qual eles acham que é Deus, mas não é Deus. Não é Deus, porque Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. Ele quer o melhor para mim, para a tua vida. Ele não quer você debaixo de sofrimento, debaixo de dor, mas na lei de Moisés, todos estão debaixo da maldição, todos estão debaixo da condenação, vivendo uma alegria passageira, vivendo uma salvação enganosa, o qual eles estão cegos. E aí entra o quê? O espírito da apostasia, entra o quê? Os espíritos do erro, porque Jesus, ele disse, está lá escrito em Romanos 1, leia todo, 24 em diante, seu versículo 24 em diante, leia todo, que você vai ver que o Senhor disse que enviou o espírito do erro para que eles acreditem em mentira, porque eles não seguiram a verdade, eles rejeitaram a verdade, porque o povo hoje não quer ir atrás da palavra, quer ir atrás dos pastores cegos, guias cegos, não é gravando a todos, viu, meu? Não estou falando que é todos. Então as pessoas não vão procurar estudar as escrituras, fica atrás desses homens, pastores, guias cegos, porque eles implantam leis em cima das pessoas, as pessoas ficam aprisionadas dentro do templo, vivendo um falso evangelho, porque não é o verdadeiro, porque você viver no Espírito é você viver em liberdade, não em prisão, é todos um só, bebendo de um só Espírito. Está lá em Efésios 4, leia todo lá, bebendo de um só Espírito.
Espírito, batizado em um só Espírito, né? Eles não entendem, não sabem nem o que é batismo, porque muito diz que para ser batizado você tem que falar em língua, você tem que pular, sapatear. Eles não sabem nem o que é batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo lá ensina o que é batismo com o Espírito Santo. Batismo é você ser batizado no Espírito, é no entendimento, é um novo nascimento. Quando você tem um novo nascimento em Cristo Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Não é você pular, sapatear, falar em língua. Isso daí não é batismo com o Espírito Santo. Mas eles que são da lei é o que eles entendem. Mas a palavra de Deus está aí para esclarecer a você toda a verdade. É só você começar a estudar o ministério que Deus deu para o apóstolo Paulo. Aí, quando você estudar o ministério de Paulo, você vai ver que no ministério de Paulo não tem templo de pedra, não tem batismo de água. Você vai ver que é tudo no Espírito, na mente, na mente, dentro de mim, dentro de você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família.